Boa noite, boa noite. Vou aguardar mais uns minutinhos enquanto o pessoal entra. Oi, boa Olá, noite, Sibeli, boa noite. tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Nossa, parece até que a gente combinou. Viu? Eu tô acertando. Ontem eu apresentei um dossiê de coloração pessoal e eu e a minha cliente estávamos de verde, as duas, viu? Hoje, ó, as duas de rosa. Tu Viu só? viu só? Que Tem. legal, né? Vamos aguardar um minutinho só para Sim, o pessoal entrar. Eu vou enviar aqui para alguns também. deixa eu enviar aqui também. Essa noite fria que tá fazendo aqui, tá chovendo de novo. Aí é sempre assim, né? No Rio Grande do Sul É, é bom, sempre tu conhece, tu morava aqui, né? assim, sim. Eu nasci em Caxias, né? Eu moro Ah, em Florianópolis, eu fugi do frio. Nunca gostei, nunca me adaptei, na verdade. Bom, boa noite, pessoal. Eu vou dando início aqui para a gente não atrasar muito do horário combinado, que é 8h20. Então, me chamo Deise Modena, sou coordenadora do Movimento Futuro Veste Saia, responsável pela franquia aqui de Florianópolis. E hoje nós vamos fazer uma live muito especial para falar sobre um assunto que eu imagino que é muito relevante nos dias de hoje. Então, hoje a nossa convidada é a nossa associada, a Cibele Croce. É Croce ou Croce? croche. Croce. Croce. Cibele Croce. Ela é terapeuta sistêmica familiar, terapeuta floral e consteladora, especialista em aromaterapia pediátrica, autora do livro Mães e Filhos Superando a Ansiedade Juntos. Hoje, então, nós vamos falar sobre ansiedade. É um tema que vem sendo discutido todos os dias por todas as pessoas. É difícil quem você conheça hoje que não fale sobre ansiedade. Ah, eu sofro de ansiedade. Ah, eu estou me sentindo ansiosa, estou me sentindo ansioso. Então, é um tema bem relevante e eu tenho certeza que a Cibele vai conseguir falar para vocês de uma forma simples e clara como vocês podem lidar com essa ansiedade. Como que vocês podem tratar de certa forma, né? Essa, é, esse sentimento, digamos assim, que atrapalha tanto no nosso dia a dia. Então, É. tá? Eu vou dar a palavra para a Cibele já. Também, desculpe, eu te apresentei, não, 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 não tem problema. mas eu vou passar a palavra para você, então, nesse momento, para você falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho antes da gente iniciar aqui no nosso roteiro da live. Tá, ok. Bom, boa noite a todo mundo. Feliz em estar fazendo parte desse movimento do Futuro Veste Saia. E eu sou a Cibele Croce, sou terapeuta sistêmica familiar, como a Deise falou. E eu ensino e ajudo mulheres a controlarem, né, entenderem as suas emoções e isso refletir no ambiente familiar. E dentre as principais emoções que eu atendo é com questões de ansiedade. Essa, essa ansiedade que é uma coisa que hoje em dia é muito difícil a gente não estar no meio ou não conhecer alguém que tenha, né? Porque a gente faz parte de uma geração, de um momento que a gente está vivendo coletivo,
de muita informação, de as coisas terem que ser muito rápidas, e isso por si só já gera uma ansiedade, o excesso de informação, o excesso de agilidade das coisas, né? Então, o meu trabalho ele é voltado para essa parte, né, de ensinar as pessoas a lidar com isso, porque uma coisa é eu atender as pessoas no dia a dia e ela sair lá do consultório, se sentindo bem, agora eu vou conseguir dar conta da minha ansiedade. Mas, e daí, no dia a dia que a Cibele não está ali do meu lado, o que que eu faço? Então, meu trabalho é focado nisso, é de ensinar a pessoa, além de dar o suporte para ela, né, com terapias naturais, como os florais personalizados que eu faço, e também aliado a isso, a aromaterapia, que é o uso de óleos essenciais, né, que são ferramentas que eu utilizo e auxiliam bastante nessas questões de ansiedade. Certo. E como que eu faço, como que eu lido com a minha ansiedade no dia a dia? Qual a dica você tem aí para quem está nos assistindo e sofre com ansiedade, ou conhece alguém que sofre com ansiedade? Bom, eu vou me colocar como exemplo disso tudo, porque foi a partir das crises de ansiedade que eu tinha que eu comecei a buscar ajuda. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa e a ansiedade não, ela não é num todo ruim, né? Ela tem o aspecto positivo dela. Porém, o quanto intenso ela fica, isso é que vai fazer com que a gente desencadeie alguns outros tipos de transtorno, como se falam hoje em dia, né? Então, transtorno de pânico, tem o próprio TDAH também, sabe, que está bastante vinculado a isso, né? E aí, o que que acontece? Como a gente pode lidar de uma forma prática no nosso dia a dia com a ansiedade, sem a gente ter que recorrer num primeiro momento a remédios alopatas, aqueles remédios que vão controlar os sintomas, mas que não vão tratar a causa, né? Então, a gente tem muitas ferramentas como meditação, mindfulness. Ai, nunca consigo pronunciar essa palavra direito. Enfim, que é a questão de tu praticar a atenção plena naquilo que tu tá fazendo aqui e agora, né? Então, só essa questão de foco no momento aqui e agora com a respiração, isso aí vai te trazendo uma total consciência do teu corpo, do que ele está sentindo ali. E aí, quando a gente começa a ter mais consciência do nosso corpo, a gente começa a conseguir oxigenar mais o nosso cérebro, a gente consegue ir tendo mais controle sobre aquilo que a gente está sentindo e se percebendo, né? Porque na grande maioria das vezes a ansiedade ela surge devido a vários gatilhos que a gente teve, né? Então, vou dar um exemplo até de uma coisa que aconteceu agora durante as Olimpíadas, que foi de uma. Eu olhei por cima uma reportagem que é de uma jogadora, ela é uma pessoa que estava participando lá das premiações, e bem no dia do aniversário dela, ela teve uma crise de ansiedade. E aí, se eu não me engano, isso impactou lá no resultado dela na Olimpíada, né? O que que acontece? Ela já estava num momento muito intenso, né, sobre os holofotes de todo mundo ali esperando algum resultado dela. Só que junto com isso também teve a questão da data do nascimento dela. Então, geralmente, coisas que a gente tem hoje na vida adulta, por exemplo, ou até mesmo de adolescente, elas surgiram ainda quando a gente estava dentro do útero da nossa mãe. Ou no momento do nosso nascimento. Como que foi esse nascimento, né? Porque todo o desafio, todo o nascimento, ele está muito vinculado a gente enfrentar desafios. E a forma como isso acontece quando a gente nasce é que vai estruturando toda a nossa trajetória, né? Então, o que que foi que de gatilho que pode ter despertado nela ali, sabe? Então, quando a gente começa a ter essa consciência de, vamos supor, né, o parto da minha mãe foi muito difícil, teve que ter ajuda de outras pessoas para superar aquilo ali. Então, eu vou estar num momento que eu tô sozinha, eu não vou ter suporte de ninguém, eu vou ter que me virar, dar conta de resolver isso aqui, que provavelmente foi o que pode ter acontecido com ela, né? Então, assim, naquele momento, se ela conseguisse, né, respirar fundo,
Às vezes não consegue nem fechar os olhos porque tem muita gente na volta. Então, fazer uma respiração profunda para tu conseguir desacelerar. Porque quando a gente começa a entrar nesse processo de ansiedade, uma das primeiras coisas que é aumentar a circulação sanguínea, aumentar a taquicardia, né? Então, eu quando comecei a me dar conta que eu estava tendo crises de ansiedade, foi num momento no trabalho que aconteceram muitas situações rápidas, juntas, e que a gente tinha que ter um retorno muito rápido na resposta, sabe? Não podia esperar. E nossa, aquilo ali pra mim, assim, ó, eu tive a sensação que eu tava infartando, sabe? Eu não sei como é que é infartar, graças a Deus, né? Mas como eu nunca tinha passado por essa experiência, é uma sensação assim, ó, eu tive falta de ar, taquicardia, tive que me sentar, tive que chorar. Sabe, botar pra fora aquilo que eu tava sentindo pra conseguir me controlar. E aí, porque a partir do momento que a gente fica muito agitado, muito ansioso, a gente não consegue mais raciocinar direito para resolver as coisas, sabe? Então, a meditação para mim foi uma das coisas principais e a respiração que me auxiliaram a ter mais esse autocontrole. Sim, porque eu acredito que a ansiedade ela está muito ligada à aceleração, né? Essa necessidade da resposta rápida. Né? Eu tenho que resolver isso agora e nunca é uma coisa só. Geralmente são várias coisas que você tem que resolver ao mesmo tempo, né? Então isso, com toda certeza, hoje em dia acontece muito, porque a gente tem essa correria, né? Esses tempos modernos aí nos trouxeram isso, deixou todo mundo acelerado, todo mundo agitado. E falando em todo mundo, hoje a gente ouve falar que as crianças já nascem ansiosas, né? Já estão ansiosas no útero. Então, como que a gente, né, como mães, enfim, como pessoas responsáveis por crianças, como que nós podemos ajudar as crianças com ansiedade? A gente procurando entender a nossa ansiedade para conseguir dar suporte para elas. O que que acontece? Eu tive um exemplo muito prático disso, que foi nessa época que eu tinha crises de ansiedade. O meu filho tinha 3 anos de idade e ele começou com um comportamento de roer o punho das blusas, sabe? Roer a gola, e eu ficava, meu Deus, mas o que que tá acontecendo, né? O que que tá se passando? Será que é coisa na escola? E de fato, né, estar na escolinha, ficar bastante tempo, que na época ficar bastante tempo ausente em casa, devido ao trabalho, isso dava um processo de ansiedade nele. Só que eu digo, eu vou buscar ajuda. Eu não quero que meu filho, né, enfim, daqui a pouco tá roendo os dedos, enfim. E eu fui buscar ajuda. E aí, quando eu fui buscar ajuda, eu fui num terapeuta, né? E ele me disse assim, mãe, o que está acontecendo com ele é um processo de ansiedade que ele está começando a ter. E aí ele começou a me fazer várias perguntas, e como era eu que estava na consulta com ele, o pai não estava junto, ele fez uma avaliação minha e ele disse, olha, mãe, provavelmente por tudo que tu tá me falando, tu tá tendo. E eu nem tinha noção que eu tava tendo crise de ansiedade, né? Eu digo, o que tu tem é crise de ansiedade e isso tá refletindo total nele. Além de você, em alguns momentos, não poder estar presente com ele, ter que viajar, ficar fora. Então, aí que eu comecei a buscar ajuda, né, Daisy? Porque assim, como é que eu vou ajudar o meu filho ou já querer entupir o guri de remédio? Eu não queria isso, eu queria coisas naturais. Então, a terapia floral, por exemplo, é uma das ferramentas que auxilia muito. E o bom dela é que ela não tem contraindicação nenhuma, sabe? Ela pode tomar desde quando nasceu, né? Então, quando a minha filha mais nova nasceu, eu já dei o floral para ela no primeiro mês de vida. Eu tomava floral enquanto eu estava gestante. Então, é uma coisa que é super natural e ajuda muito. Só que, o que que tem que acontecer? Tanto mãe quanto criança tem que fazer o tratamento junto. Porque às vezes as mães chegam e dizem, ah, eu quero umas gotinhas para deixar meu filho mais tranquilo, com mais foco. Só que não é só sobre a criança, é sobre ao redor dele também, né? Então, numa boa parte das vezes, quem faz o tratamento junto com a criança é a mãe, e isso dá muito resultado. Porque não adianta, às vezes, a gente querer só tratar a criança, né, e a mãe não querer olhar para si, que foi o que eu não estava enxergando naquele momento.
E quando eu tive acesso a essa informação, isso ficou mais fácil. Então, quando eu começava a identificar que eu estava num processo de ansiedade, então eu buscava esses recursos, buscava uma meditação, buscava respirar mais profundo, usar um floral. E aí, com isso, eu me autorregulando, eu conseguia dar suporte para o meu filho para autorregular ele também. Nós, como mães, muitas vezes nós esquecemos o quanto os nossos filhos são influenciados pela gente, né? Principalmente pela É, mãe. A mãe, né, a que está mais presente, está ali no cuidado, né? A criança espera pela mãe, ela se espelha muito na mãe, né? E muitas vezes a gente esquece, a gente quer tratar a criança, ai, essa criança tá ansiosa, essa criança tá isso, tá aí, tá aquilo. E quando a gente busca uma ajuda, a primeira pergunta que vem é essa, tá? Mas você, como é que você está? é bem isso. Importante a gente ter, eu acho que é o desafio da maternidade, da paternidade hoje em dia, que a gente vem percebendo mais, né? É você ter aquele controle e muitas vezes dar aquilo que você não aprendeu a ter, né? Eu não estou falando isso por falar mal dos pais, não é nesse sentido, mas é porque com a evolução, né? A gente vai aprendendo coisas novas, vai entendendo o que é melhor, o que é pior na criação dos filhos, e eu vejo isso muito forte hoje, que os pais e as mães estão procurando mais ajuda para que de fato eles sejam melhores, para que os filhos também se tornem melhores, evoluam. Não, a É, gente corte nessa, como é que se chama? Essa herança hereditária, né? E a gente sempre foi muito cobrado, assim, as crianças foram sempre muito cobradas para obedecer, para ficar quieta, e muitas vezes a gente não percebe o quanto é importante a mãe, o pai, enfim, mas principalmente a mãe estar estruturada emocionalmente mais tranquila para conseguir passar isso para a criança. Então, quando você fala de produtos naturais, você fala nesses florais, que daí ajudam, então, tanto o adulto quanto a criança na regulação isso. da ansiedade. Na, isso, na regulação da ansiedade, tanto adulto quanto crianças, né? Inclusive pets podem usar os florais, né? Eles não têm contraindicação nenhuma. E aí, então, falando, né, tem os florais. Oi? Tu falou de pets, eu lembrei de um pincher nervoso. Ele pode É, dar um floral. então, o que que acontece, né? As crianças, elas se corregulam com a mãe até os 7 anos de idade. Uhum. Depois dos 7 aos 14 é com o pai. E aí depois eles se corregulam até os 21 com os amigos, né? E os pets, eles se corregulam muito com os tutores. Então, eu já peguei situações de o pet usar os mesmos remédios que o tutor usa, ou o pet ter mesmas dores ou situações que o tutor, sabe? Desde, por exemplo, teve uma situação de uma colega minha que ela trabalhava numa clínica veterinária e aí ela tinha que fazer uma cirurgia numa gatinha e aí ela não conseguiu fazer, porque no dia da cirurgia a anestesia não pegou na gatinha. E aí, então, ela ligou para a tutora, né, e disse: Olha, tu vem aqui porque eu não consegui fazer a cirurgia. Daí, quando chegou lá, ela falou, né, disse: Olha, não sei o que que aconteceu. A gente fez mais de uma anestesia, enfim, não deu. Ela, ai, querida, igual a mamãe também teve que cancelar uma cirurgia porque não pegava anestesia, sabe? Então, assim, é uma autorregulação muito a nível inconsciente. Sabe? Aquelas coisas ali que tu falou da ancestralidade, de que agora as pessoas estão tentando fazer diferentes, né? Isso fala muito sobre a gente, a nossa ancestralidade, né? Tem um campo sobre tudo isso, sabe? Um campo fenomenológico que a gente fala. E isso tem uma força que a gente não tem noção. Então, coisas que aconteceram no passado, para a gente fazer diferente, é uma força muito grande que a gente tem que estar enfrentando, sabe? Porque muitas das vezes o que acontece hoje, né, com tanto de acesso à informação e tal, agora se cria as crianças desse jeito, é melhor do que antigamente. Será que é melhor?
Naquela época, as pessoas conseguiram fazer o que fizeram com os recursos que tinham. Agora são outros tempos, né? Então, ainda essa semana eu estava conversando com uma cliente que ela tá num movimento muito forte, assim, de quebrar padrões dentro da família dela com relação à falta de atenção da mãe com as crianças, a questão do brigar, do bater, né? Então, ela comentando muito que ela não tinha uma relação muito boa com a mãe dela e, consequentemente, a mãe dela com a mãe dela não tinha isso. E aí eu disse pra ela, pois é, então, olha só, a tua mãe não recebeu isso da mãe dela. Então, pra ela foi já, ela, tipo, ela agiu diferente contigo, mas foi bem desafiador pra ela também fazer diferente do que tu tá fazendo agora. E aí a gente indo mais a fundo, a gente conseguiu perceber que a bisavó dela tinha um comportamento ainda mais rígido, ainda mais severo com a avó dela, sabe? Então eu disse assim, olha o quanto de informação que tem aí. Então são situações transgeracionais, sabe? Que não dizem respeito muitas das vezes só no aqui e agora. Né, eu consegui também identificar durante esse meu tempo de estudos, de terapia, que parte da ansiedade que eu tinha dizia respeito a coisas que meu pai tinha vivido, sabe? Que eu, naquele sentimento de dor, os filhos, eles acabam pegando de uma forma inconsciente essa dor para eles. Então, ao invés da minha mãe ou do meu pai sofrer com isso, eu sofro, sabe? Então, aquilo ali que tu estava falando, né, da questão da idade, de coisa. Então, a questão da família, ela pesa muito em tudo Uhum. isso que a gente vive hoje, né, de ansiedade, de outros tipos de transtornos também, né? Sim, sim. É sempre um conjunto, nunca dá para tratar isolado, né? Enquanto você Isolado. fala de mães e filhos, é uma ligação muito forte, né? Não tem É, como tratar de forma isolada. isso. A Juliana deixou um comentário aqui: terapia é o melhor investimento que podemos fazer. É bem isso. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é dos princípios da medicina chinesa, né? O dinheiro que eu não gasto com terapia é o dinheiro que eu posso estar gastando lá na frente com a doença. Porque tudo que acontece de doenças, elas só se somatizam no corpo depois que os outros corpos estão saturados. Porque a gente tem uma camada de corpos aqui, né? No mínimo 7 corpos. Uhum. Então, assim, vai saturando, vai saturando. Chega no momento que o físico já está esgotado. Então, a forma que o corpo tem aquele livro, né? O que o corpo fala, o corpo dá sinais, e é verdade isso. E não só para a questão gestual, do como eu estou me comportando, é na somatização das nossas dores, né? Das informações que a gente tem no nosso sistema familiar, na nossa genética, e acrescenta isso às coisas que a gente vive no nosso dia a dia também, né? Então, fazer terapia, quem nunca fez, acha que é bobagem. Mas depois que a gente faz, é tão bom, sabe? É tão libertador que é um caminho sem volta, eu digo, né? E principalmente quem gosta dessas questões de terapias holísticas, o autoconhecimento, ele tem um poder gigantesco dentro da gente, né? Quando a gente se conhece, a gente consegue lidar melhor com as situações. Sim, é isso mesmo. Eu acredito que hoje também as pessoas têm mais a terapias, a conhecimento sobre isso, porque antes não se ouvia falar tanto. As pessoas muitas vezes tinham vergonha de falar que estavam buscando uma ajuda para ter mais controle emocional. Hoje ainda tem um pouquinho, mas já está Sim. muito mais tranquilo, né? As pessoas já entenderam que sim, é importante elas cuidarem da saúde mental, é importante elas buscarem ajuda, não tem que ter vergonha por buscar ajuda, porque se a gente parar para analisar, todo mundo precisa, todo mundo Uhum. precisa de terapia, porque independente da situação que se encontra, sempre tem algo que a gente consegue melhorar, né? Sempre, É. eu acho que a gente está vivo, a gente tem oportunidade de aprender e melhorar.
E a terapia traz isso, né? Vai identificar alguma questão que a gente pode trabalhar, que a gente pode se sentir melhor, ou que a gente possa ser melhor para outras pessoas também. É, Principalmente agora as mães, né? com certeza. É. Bem, a nossa conversa está muito boa aqui, mas eu gostaria de pedir para a Cibele agora falar sobre um lançamento que ela vai ter, que vai ser no final desse mês, agora de agosto. Então eu vou deixar para ela falar sobre esse lançamento, que com certeza é um filho dela também, né? Foi ela que criou, então eu vou deixar ela falar para apresentar para vocês. Conta aí para nós, Sibeli, Bom, as novidades. então assim, Daisy, toda essa minha jornada, né, de autoconhecimento, de questões com ansiedade ali com meu filho, me trouxeram muita consciência de que o simples funciona. A gente acha, né, que nem eu comentei ali, de respirar, de ter um foco no aqui e agora, a gente sempre acha que isso não funciona. E para mim funcionou. E, claro, né, alinhado com outras coisas, mas esse conhecimento que eu tive, que eu adquiri, eu senti muito forte dentro de mim de fazer um compilado de tudo isso daí e transformar num livro, Olha que lindo. num guia prático terapêutico que é Mães e Filhos Superando a Ansiedade Juntos. Aqui, meus dois filhos junto comigo. E eu estou muito feliz com esse livro, sabe? Ele é a realização de um sonho, porque desde criança eu gosto muito de ler, eu tenho vários livros aqui em casa, e assim, poder transmitir para as pessoas num livro, deixar registrado aqui aquilo que eu já falo em consultório, aquilo que eu já ensino para as mães que chegam até mim, é muito bom, sabe? É deixar a nossa marca no mundo, né? Para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e que não percam a esperança de que com coisas simples é possível a gente conseguir ter mais autocontrole. Então, agora, no final de agosto, eu vou estar lançando ele aqui em Caxias do Sul, né? Mas o envio dele pode ser para todo o Brasil, então eu consigo estar mandando para outras cidades. E vai ter outras coisas junto com esse livro aqui, não vai ser apenas ele, né? Para as pessoas conseguirem controlar essa ansiedade também. E é coisas que tanto adultos quanto crianças podem usar. Então, estou muito feliz com esse trabalho e eu tenho certeza assim que assim como me ajudou, ele também vai ser contribuição para quem conseguir adquirir ele, né? A gente pode dizer, então, Cibele, que o teu livro, ele é uma opção, inclusive, para quem hoje não tenha tantas condições de pagar uma terapia semanal, quinzenal. Ele vai ajudar essas pessoas? Sim, sim, porque ele ensina de forma prática, ele mostra, tem coisas aqui que fui eu que canalizei, sabe? A minha intuição que me mandou jogar no papel, né? Então, assim, para quem não tem condições de fazer uma terapia, que tem gente que diz que terapia é caro, né? É uma ferramenta que vai começar a te expandir a consciência para você conseguir entender da onde vêm os teus gatilhos de ansiedade, para tu conseguir começar a se conectar com os teus filhos, para você se corregular com ele e também ser um suporte, né? De conseguir se tranquilizar e também tranquilizar a criança, né? Então, independente da idade, até inclusive assim, ó, para quem não é mãe, ele é um livro que ele vai ajudar muito, porque ele tem uma meditação, ele tem outras outros exercícios aqui que eles vão auxiliar muito nesse tipo de consciência, sabe? De conseguir ir se preparando, né, para quando surgir um momento de ansiedade, conseguir se autorregular. Se não tiver o terapeuta ali junto, ou se não tiver outra pessoa para dar o suporte. Nossa, maravilhoso, incrível.
Eu tenho aqui, gente, o valor do e-book desse livro, da Cibele. Então, o valor dele é R$ 47. Isso. Para para quem tiver interesse, vou deixar os contatos aqui, salvo abaixo da live. Nos chame com toda certeza. É um livro que vai ajudar você e muitas pessoas, porque você pode ler ele e você que é mãe, enfim, nos seus relacionamentos, você vai ser uma pessoa melhor também. Então, eu acredito muito nisso, né? A gente faz, às vezes, muitas coisas pra gente, mas que refletem no outro, refletem nas nossas relações. E falando da questão de valores, a Cibele tem outros pacotes ali, depois também vocês podem Uhum. contato com a gente que nós vamos passar, que são outras opções junto com o livro. Aí tem valores diferenciados, que é com terapia floral, né, Sibeli? É, Terapia é, na verdade, assim, o livro, o e-book dele tá disponível, tem disponível na Eduz, então quem tiver interesse, a gente pode passar o link, né, Daisy? O Uhum, e-book dele é 47. O livro, ele, ele pode ser comprado de forma individual, tá? Que daí ele vai estar com outro valor, né? Porque ele é um livro físico. uhum. E quem optar por, Cibele, eu quero comprar o livro, mas eu queria ter alguma coisa para usar no meu dia a dia ali que me ajudasse a lidar com a ansiedade ou ajudar o meu filho também. Então, junto com o livro, vai ter a chance de estar adquirindo um roll-on, tá? Que ele é muito seguro para usar com crianças e adultos para ansiedade. E aí, nesse conjunto, quem adquirir o livro junto com o Rolon vai ganhar um brinde, que também é uma coisa para ajudar com a questão da ansiedade. E tem outros pacotes, né, de combos que quem quiser comprar o livro para dar de presente para uma mãe que sabe que tem um filho que está com ansiedade ali, tem a opção também. Então, daí dá para comprar 2, 3 livros, né? Só os livros, ou dá para comprar também o kit do livro com o rolon. E aí, conforme for o kit que a pessoa montar, ela vai tendo uns valores diferenciados. Ai, maravilhoso. Incrível. Quero te dar os parabéns, Sibeli, pela sua jornada. Parabéns pelo seu livro. Eu tenho certeza que você colocou muito amor nesse teu trabalho e algo que a gente vive é algo que a gente entrega com muito mais facilidade, né? Então, as mães, ou enfim, as pessoas que forem ler esse livro, eu tenho certeza que vão conseguir controlar essa ansiedade, entre outras questões, né? Porque a gente está falando de ansiedade, mas falando de emoções como um todo, né? Vão conseguir esse controle maior emocional no seu dia a dia. Com certeza. Pessoal, a gente está encerrando essa live de hoje. Eu quero frisar aqui para vocês, então, que quem quiser o livro ou o e-book, entre em contato pelo Futuro Veste Saia, pelo meu Instagram também, @DaisyModena, podem entrar em contato, que a gente faz essa intermediação, auxiliando a Cibele, né? Afinal, ela é nossa associada aqui do Movimento Futuro Veste Saia, faz essa parte de assessoria para ela. Tem mais alguma colocação, Sibeli? Não, então só deixar aqui, né, que reforçar isso aí que o pessoal pode entrar em contato contigo. Quem é de Caxias do Sul também, se quiser, pode mandar mensagem, enfim, tem os meus contatos ali. Qualquer dúvida que quiser tirar sobre o livro também podem me chamar. E vai ser muito gratificante, assim, poder dividir um pouquinho do que eu aprendi com essas pessoas que adquirirem o livro. Tenho certeza que sim. Parabéns, então, Sibeli. Sucesso, muito Obrigada. na sua jornada, que você consiga alcançar o seu propósito. Muito Que eu tenho certeza que ele é, obrigada. né, muito gratificante. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa Até a noite. próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau.